Meus irmãos, nossos cultos de quarta-feira têm sido cultos onde nós temos apresentado séries e nessas quartas, inspirados num livro de um teólogo chamado Rodrigo Bibo de Aquino, nós pensamos em falar nesse tema, o Deus que destrói sonhos. E na quarta-feira passada, o pastor Ricardo esteve aqui, daí ele falou do sonho dele, da frustração de Deus na vida dele. Em que sentido? Ele falou que ele queria ser um grande guitarrista. Ele falou, me esforcei, me empenhei. Acho que bateu na trave, chegou bem perto, deixou o cabelo crescer, montou banda, né? Esses são os passos de um grande guitarrista. Ser cabeludo, ter uma banda, botar as calças pretas. Se vocês procurarem na internet com carinho, meus irmãos, vocês acham essas imagens. Calça preta, aquelas embaladas a vácuo. Ele fez de tudo. E de fato se tornou um excelente guitarrista. Talvez só tenha faltado a fama, de fato. Mas tem disco gravado. Se você for lá no Spotify procurar Ricardo Soares, você vai ver lá ele esmerelando, né? Como diz o meme, esmerelando lá na guitarra. E quem nunca teve sonhos? Eu tive. Quando há 20 anos, eu me matriculei e passei para a faculdade de comunicação social. Eu realmente me empenhei naquele curso. Eu estudei demais. Foram 4 anos em que eu me dediquei. Entrei na faculdade em 99, antes da faculdade em 2001 eu já estava trabalhando numa rádio. Em 2002 eu já estava trabalhando numa televisão. Eu já estava fazendo freelance, então eu não tinha me formado, eu já estava trabalhando, já estava desenvolvendo meu trabalho. Eu falei, nossa, está dando certo. Só que eu não tinha Jesus. Jesus falou, não, está dando errado. E eu realmente achei que ia ser um grande profissional na área de comunicação. Quem sabe um dia, não sei, mas eu estou aqui comunicando com os irmãos. O pastor Ricardo está aqui tocando o instrumento para a glória de Deus. De alguma forma, Deus frustrou os nossos sonhos. A nossa fama não veio, talvez nem virá, mas o nome de Deus tem sido exaltado por intermédio daquilo que nós achávamos que era a nossa vocação. Por conta disso, meus irmãos, eu vou mostrar essa imagem para vocês. E eu vou chamar vocês para lerem comigo um texto que está em Lucas, no capítulo 5. E nós leremos os 11 primeiros versos. Eu vou projetar todos esses versos aqui no telão. Mas eu vou pedir para que você abra o texto. Se você vai abrir no telefone, celular, não me importa, isso não me incomoda, sabia, meus irmãos? Eu acredito de fato que um dia os papéis virarão dados e nós não teremos mais esse monte de papel. Contudo, vai chegar uma mensagem para você. O diabo vai usar uma pessoa e vai falar bem assim, você esqueceu o feijão no fogo. Ou então vai falar bem assim, o feijão ficou fora da geladeira desde de manhã. Não ligue para Satanás. Nessa hora, preste atenção unicamente na mensagem do Senhor, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, nós vamos ler os 11 primeiros versos do capítulo 5 do Evangelho segundo narrou o apóstolo Lucas, que não foi apóstolo, na verdade o companheiro de Paulo, Lucas. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas estão mais fundas. E a todos, Jesus estendeu a mensagem, quando estiver lá no fundo, lancem as redes para a pesca. Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se.
Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles viram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus bens para a praia, deixaram tudo e o seguiam. Deixa eu só localizar os irmãos aqui no histórico. No capítulo 3 do Evangelho de Lucas, Jesus foi batizado e nós sabemos dessa história. Jesus foi batizado, ali a Trindade é manifesta. Logo na sequência, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Ali ele fica 40 dias. E depois da tentação, o Evangelho de Mateus diz que Jesus fica sabendo que João Batista está preso. E Jesus começa a pregar assim como o ministério de João Batista: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Daí ele vai às sinagogas com essa mensagem, e ele vai no poder do Espírito. Jesus fala poderosamente, com autoridade, com intrepidez. Depois do seu batismo, tentação, ele começa a ficar famoso. As pessoas ouvem falar de Jesus. Ele expulsa demônio, ele cura enfermo, lê Isaías e fala: agora se cumpriu esse texto. O povo começa a amar Jesus. Os religiosos, muito pelo contrário. Então, ele sai, vai até a beira do Mar da Galileia, Mar de Genezaré, a lagoa, que eles chamavam de mar, mas é uma grandíssima lagoa, não é mar, é água doce. E conforme Mateus, ele continua a mensagem de João Batista ali também. Ele entra nesse barco, esse barco é afastado. No próximo capítulo, acontece isso que nós lemos, né? E no próximo capítulo, Jesus faz o seu famoso discurso, que nós chamamos de Sermão no Monte. Então olha só que pano de fundo. São eventos que se sucedem que parece que são um turbilhão de eventos. Eventos que causaram alvoroço, pelo menos na localidade que ele estava, porque em Nazaré Jesus foi expulso e disse: um profeta em sua terra, ele não tem nenhum tipo de moral. Vou sair daqui e vou pregar em outro lugar. O título da nossa mensagem então, meus irmãos, é Varas, Iscas e Anzóis. Mensagem baseada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, de 1 a 11, mas também você encontra essa passagem em Mateus. Mateus, Marcos e João, os 4 evangelhos narram essa passagem. Não são todas as passagens que são narradas em todos os evangelhos. Contudo, esta é uma que consta nos 4 evangelhos, que são os 3 sinóticos e também o Evangelho de João. E essa passagem nos mostra muitas coisas sobre esse Deus que destrói sonhos. A primeira, e como nós iremos começar essa nossa mensagem, nós vamos dizer que Jesus poderia resolver tudo sozinho. Aliás, vou corrigir o meu próprio slide. Jesus pode resolver tudo sozinho. Primeiro ponto que a gente tem que observar é que a gente cultua a um Deus, não uma história. A gente cultua a um personagem histórico que era Deus. Era um personagem, era histórico, contudo, é Deus. O nosso culto não é um culto a uma fábula, a um mito ou a parte de uma divindade. A gente cultua uma divindade completa. Só há meios de cultuar essa divindade se nós entendermos que a palavra de Deus, ela é o objeto deixado por Deus para nos direcionar até o culto perfeito a esse Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. E esse é o primeiro ponto que precisa ser destruído, o primeiro sonho que precisa ser destruído na nossa vida. Não é porque Deus nos usa que Ele depende de nós.
Deus nos usa por sua misericórdia. Ele não nos escolheu porque nós somos bons, mas a bondade de nosso Senhor fez com que Ele nos escolhesse e nos amasse. Nós não temos mérito algum, a não ser culpa na cruz. E esse sonho precisa ser destruído imediatamente em nossas vidas. Deus não chama a gente para o seu lado de misericórdia, Deus não nos chama para a nossa vida de comunhão e vida devocional, Deus não nos arrebatou para o seu reino de glória porque nós temos mérito ou porque nós somos justos. Não, mesmo sem sermos justos, mesmo sendo quem somos, Deus em sua infinita misericórdia, bondade e amor, Ele insiste em nos chamar e nos atrai para perto de si. Não, meus irmãos, sem Deus seríamos tão perversos quanto quaisquer outros aí. Ou minimamente seríamos tão orgulhosos a ponto de dizer que não precisaríamos de Deus para viver. Mas nós agora que somos cristãos, nós sabemos que nós respiramos devido à misericórdia de Deus. Nós caminhamos pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui hoje celebrando Jesus Cristo como Senhor e Salvador pela misericórdia do Altíssimo, poderoso, misericordioso e majestoso Deus. Jesus já vinha fazendo alguns milagres. Jesus já vinha pregando em sinagogas. Jesus era um exímio pregador, ele conhecia o texto sagrado porque o texto sagrado emana dele. Jesus havia sido tentado pelo próprio Satanás, refutou Satanás com a mensagem que emana dele. Jesus havia sido batizado, a voz de Deus e o Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito, no mesmo ambiente. A glória de Deus manifesta quase que em sua completude, num ambiente específico. Deus, o imaterial, o Espírito, aquele que nos consola, e o próprio Filho ali encarnado, isso tudo em um momento da história reunido. Ele vem curando, libertando os cativos, apresentando a mensagem, se apresentando como Cristo. Ele já tinha demonstrado que não dependia de ninguém para absolutamente nada. Quantas vezes Deus já mostrou para você o tanto que Ele é Deus? Quantas vezes Deus já me mostrou que Ele é soberano? Quantas vezes o nosso Senhor, Ele se apresenta glorioso em nossa frente? Diante de problema, diante de dificuldade. Olha para trás, meus irmãos. Lembra de uma dificuldade que você passava e hoje você olha e você pergunta: como pode isso ter dado certo no final das contas? Eu tenho algumas, eu não sei se isso aconteceu na sua vida. Talvez eu esteja falando uma experiência que seja uma experiência pessoal, mas vou dizer, algumas coisas na minha vida, eu olho para trás e eu não sei como é que aquilo foi solucionado. Eu conversei com a minha esposa certa vez, eu falei assim: Ju, eu vou falar um negócio para você. Tinha coisa que eu estava em enrascadas, e eu falava, não sei como, mas geralmente no final dá tudo certo. E eu costumava falar com os meus colegas assim, ó, tudo vai dar certo no final, e se deu errado é porque a gente ainda não está no final, porque costuma dar certo no final. Na minha vida, Deus sempre esteve no controle, contudo, eu sempre me meti em algumas enrascadas, em alguns problemas, e Deus sempre mostrou para mim o tanto que Ele é poderoso para resolver num sopro problemas que na minha cabeça eram insolucionáveis. Mas a gente aprende também mais coisas aqui nessa pesca. A gente aprende também que os sonhadores precisam ser obedientes. Meus irmãos, olha só que absurdo. Aquela tinha sido uma noite que não era uma noite de sonhos para Pedro, André, João e Tiago. Foi um pesadelo. Exímios pescadores, a noite inteira no mar da Galileia, no lago de Genezaré. E sem sequer fisgar
Um bagre. Sei lá qual que é o peixe que dá lá, para te falar a verdade. Deve dar traíra. Para dentro do barco. E uma noite frustrante, porque as contas batem às nossas portas, mesmo que nós não tenhamos tido um mês bom. As contas não esperam os meses bons chegarem. E a noite foi um pesadelo para aqueles 4. Pescadores que davam a vida, conheciam aquela localidade. Meus irmãos, no lago de Genezaré é mais ou menos de 16 por 22. 16 quilômetros por 22 quilômetros. Não é lá algo de dimensões muito gigantescas. Aqueles homens conheciam cada canto daquele lago, cada canto daquela água. Eles sabiam que era dia de pesca. Talvez a lua proporcionasse isso, ou alguma época do ano, por conta de alguma movimentação de geleira, de algum canto, a água chegou ali, mudou alguma coisa, eu não sei, eu não entendo de pesca. Mas eles entendiam. E por algum motivo, que nós entendemos ser a força divina, aqueles pescadores tiveram uma noite de terror, um verdadeiro pesadelo. Uma noite inteira de trabalho, com as mãos cansadas, barrigas vazias e cabeças confusas. Esses homens estavam num estresse absurdo. E vem um camarada, senta no barco deles e manda empurrar para dentro d'água. Meus irmãos, o nível de estresse daqueles homens que iriam chegar em casa de mãos abanando, deveria estar num limite. Talvez eles nem estivessem conversando uns com os outros. E vem um tal de Jesus, sem pedir, senta no meu barco, olha para mim e fala, empurra um pouquinho para dentro d'água. Foi isso que Pedro fez. Vou empurrar esse barco para dentro d'água. E Pedro empurrou esse barco para dentro d'água. E o texto diz que Jesus prega ali. Faz uma exposição de uma mensagem. Eles ainda têm que ficar parados esperando esse camarada terminar de falar. Eu já não sei o que eu falo para minha esposa. Eu já não sei o que eu falo para o meu pai, no caso de João e Tiago. Não temos o que dizer. Como que pode termos fracassado? Talvez vamos ser motivo de chacota. Aí vem o mestre e fala, vai pescar. Pedro, talvez de forma resumida aqui, ele falou, olha, não queria dizer não, você prega muito bem. Do jeito que você é bom pregando, eu sou bom pescando. No horário oportuno para a pesca, eu não peguei nada. Mas, já que você está mandando, eu vou confiar na tua palavra. E foi. E nós lemos o que aconteceu. Eles jogaram a rede e foi absurdo o que aconteceu. A primeira multiplicação de peixes de Jesus, né? Foi essa. Da onde surgiu tanto peixe? Numa tarrafada, sei lá como é que foi, encheu 2 barcos a ponto daqueles barcos começarem a afundar. Eu fico imaginando como é que pode o pesadelo se transformar em sonho. Aquilo que era um motivo de frustração, agora não era mais frustrante, agora era vibrante. Aquela noite de pesadelo se transformou no sonho mais lindo que eles já tiveram. A vergonha de chegar em casa com as mãos abanando agora ia ser a glória de um recorde batido na Galileia. Nunca na história da Galileia botaram peixes para dentro do barco, como essa tarrafada ou essa jogada de rede que nós demos no dia X de mês tal. E isso ia ficar para a história. Todas as vezes que eles se encontrassem, no lugar que eles sentassem, ou nas lojas que eles frequentassem, estão ali, os pescadores que bateram recorde, eles iam ficar conhecidos para sempre. Talvez daqui 10, 30, 50, 70 anos ainda se dissesse, teve uma vez
4 pescadores passaram a noite inteira sem pegar nada. Mas aí, depois de um momento, a mensagem de Deus foi pregada, eles foram para o mar e arremessaram suas redes e pegaram um mundão de peixe. Meus irmãos, quem nunca viveu um pesadelo? A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui isso está explícito. Só que no texto isso está implícito. Porque quando Deus fala que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, meus irmãos, aguarda mais uma noite. Porque nós temos que nos contentar no Senhor. Talvez nós estamos nos contentando no que está errado. Talvez nós estamos sonhando com o nosso pesadelo. E maquinando aquilo que nós vimos que deu errado. E insistindo no mesmo erro. Rodando, fazendo as mesmas coisas, querendo que algo aconteça diferente. Meus irmãos, isso não dá. Não dá. Se nós continuarmos a fazer o mesmo que vínhamos fazendo, continuaremos obtendo o mesmo resultado que sempre tivemos. Se nós adoramos a Deus de maneira equivocada, nós vamos continuar equivocados. Se nós achamos que a Bíblia ela não é suficiente para nos guiar como palavra de Deus, nós continuaremos equivocados. Se nós acharmos que estarmos aqui todos reunidos, falando da mensagem de Deus, se nós acharmos que isso aqui é uma bobeira, continuaremos equivocados. Enquanto nós ficarmos lembrando dos nossos pesadelos, talvez sejamos impedidos de viver aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. E quando Deus nos abençoa e transforma o nosso sonho, nosso pesadelo, num grande sonho? Pedro entendeu que a autoridade é maior do que o milagre. O futuro apóstolo ali nos ensinou algumas coisas. Primeiro, quantas vezes nós buscamos ao Senhor e não conseguimos? E mais, quantas vezes nós buscamos o Senhor só porque queremos? Quantas vezes o nosso joelho se dobrou por necessidade? Resolver um problema no nosso casamento, resolver o problema do meu salário, resolver algum problema. Quantas vezes os nossos joelhos se dobraram perante um problema, mas gritando ao Senhor? Quantas vezes nós refletimos em Deus por intermédio de um problema? Quantas vezes? O caminho para chegar a Deus foi o problema. Onde a gente lembra de Deus todo dia, a ansiedade faz com que a gente medite no Senhor. Jesus deixa de ser o caminho até Deus e o nosso problema passa a ser nossa ponte até Ele. Opa! Algo está trocado de lugar aqui. Quantas vezes nossa intenção com Jesus não é simplesmente transformar um pesadelo em sonho? Quantas vezes? Não estou dizendo, meus irmãos, que se você estiver passando por um problema, você não tem que adorar a Deus. Ao contrário, John Knox, ele fala que nenhum homem, deve se achar indigno a ponto de não orar. Todos devemos orar. Não importa a situação em que estejamos. Qualquer ser humano tem direito, dado por Deus, de abrir a boca e falar: Senhor, meu Deus. Qualquer um. Aqui na Ibara e aí na rua. Qualquer um. Mas Pedro estava literalmente diante da realização de um grandíssimo sonho, a mudança radical de uma noite de pesadelo num instante de sonho absurdo. E o que ele fez? Diante de uma pesca que lhe daria uma condição financeira de sei lá quantos dias de trabalho, é uma pesca que é um recorde. Nós estamos falando de uma pesca que quase 2 barcos não suportaram. O que ele fez? Dá as costas para o sonho e se prostra perante o Senhor. Ele reconhece que o milagre é muito menor do que aquele que pode fazer o milagre. Pedro se torna um discípulo.
Ele entende que o sonho dele não é nada perto do Deus que fez o sonho dele se realizar. Qual a vantagem do seu sonho se realizar? E quando ele se realizar? Qual a postura que teremos quando os nossos sonhos se realizarem? Há quem diga que é muito difícil chegar ao topo, porque estar no topo pode ser frustrante, dependendo do seu nível de excelência. Essa frustração pode se dar porque você perde os objetivos. Mas nós escalamos ainda assim. O que você vai fazer quando chegar no topo? Quando Deus te der a graça e que você tenha o seu sonho realizado. Pedro não ligou para o próprio sonho. Como eu disse, o título da nossa mensagem de hoje é Varas, Iscas e Anzóis. O texto diz claramente que Pedro dá as costas para aquele barcão cheio de, 2 barcos cheios de peixe, vira para Jesus e fala: eu sou um pecador, eu não mereço estar nem perto do Senhor, por favor, se afasta de mim, porque eu sou de uma impureza terrível. Um barco cheio de peixes, é a nossa vida cheia de sonhos. Todos os nossos sonhos, realizados ou não por Deus, são os barcos cheios de peixe. Deixaram na praia. Cristo tinha outros planos para os pescadores sonhadores. Cristo conhecia muito bem os sonhos deles. Eram sonhos justos, meus irmãos. Sonhos honestos. Eles queriam trabalhar e com a força do seu braço se sustentar. Olha, que mal há nisso. Mas Deus frustrou os sonhos desses 4 pescadores. Jesus disse: vem, vocês serão pescadores de homens. De imediato. Eles abandonaram os seus sonhos na praia e seguiram o mestre imediatamente. Talvez Deus esteja falando para a gente: Cisso, pastor, abandone o seu sonho na praia e me siga. Talvez esse sonho aí de ser comunicador que eu tinha quando eu era um jovem, há 20 anos, talvez isso esteja me atrapalhando, ou algum outro sonho. Eu sei que Deus está me admoestando: deixe o seu sonho na praia e me segue. Eles agora não precisavam mais de varas, iscas e anzóis. Eles eram varas, iscas e anzóis. Nós nos tornamos varas, iscas e anzóis. Nós somos pescadores de homens. Nós somos aqueles que vão ao mundo para jogar as redes, para que mais e mais pessoas possam se render a Cristo. E ao contrário da rede de um pescador, a nossa rede não mata o peixe, mas traz vida e vida em abundância, porque a nossa pesca aponta para a vida eterna. De onde Deus te buscou? Qual foi o barco de peixe que você deixou na praia? Talvez foi uma carreira, né? Talvez um grande salário. Ricardo deixou a calça preta. Permita que o Senhor frustre o seu sonho e viva naquilo que Ele ordenou. Ele ordenou aos discípulos para que eles fizessem discípulos. Pessoas como Cristo. Eles aceitaram de prontidão. Deixe o seu barco na areia. Faça discípulo.
leve essa mensagem de frustração de sonhos e frustre o sonho de mais alguém, para que mais pessoas deixem os seus barcos nas praias e imediatamente sigam a Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos adorar, vamos orar, vamos falar com esse Deus que frustrou o meu sonho, que frustrou os sonhos dos apóstolos e tem frustrado tantos e tantos sonhos no decorrer da história. Mas nós que temos esses sonhos frustrados, nós vivemos ainda melhor, porque nós vivemos naquilo que é a vontade de Deus. Vamos orar. Deus bendito e poderoso, bendito seja o teu nome, Pai. Glórias a Deus, porque o Senhor frustrou os nossos sonhos. Obrigado, Pai, porque a história desses pescadores falou conosco. E, Pai, que nós venhamos a conduzir a nossa vida de acordo com a tua mensagem. Pai, bendito seja o teu nome, porque nós não conhecemos teus planos, mas nós nos comprometemos a seguir os teus planos. Fica conosco, Pai, não só hoje, mas para sempre. Que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, as doces e benditas consolações do Espírito de Deus esteja com toda a igreja espalhada pela face da terra até que o Senhor venha.